Casarões antigos, parreirais e gente que gosta de conversar, de preferência em italiano. No Vale Agrícola de hoje tem série Nossa História, com a primeira colônia italiana do sul de Santa Catarina. Os imigrantes que lá no século XIX cruzaram o mar com um pouco além do conhecimento, para recomeçar a vida. Então, para eles foi refazer uma Itália em outro país novamente. Então, nasce nesse momento, um território totalmente único. A Zambuja, a gente fala, a gente se arrepia, lembrando do que os nossos antepassados passaram, para começar essa cidadezinha, que é aqui o berço da colonização italiana, Lugar onde se joga moura, onde se come polenta todo dia e onde se produz um vinho único no mundo. Quando tu abre uma garrafa desse vinho, tu sabe que ele só existe aqui nesse território, Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. O fumicultor mais pop das redes sociais. Direto de Santa Cruz do Sul, você vai conhecer o Giovanni, que divide o tempo entre a lavoura e a criação de conteúdo para internet, rádio e jornal. A gente nunca mudou o foco. Sempre o Giovanni aparecendo como ele é, maioria das vezes com a roupa da roça. O assunto desta semana são as abelhas sem ferrão. Esses pequenos insetos que têm um papel fundamental na agricultura e no meio ambiente produzem um mel maravilhoso e ainda podem ser fonte de renda na meliponicultura. O agricultor hoje é mais do que você cuidar das abelhas, é você receber delas também esse amparo. E na receita da semana, a Mônica vai ensinar a preparar o cri-cri, o amendoim envolto com açúcar. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. A criação de abelhas sem ferrão está crescendo. Elas são pequenininhas e nativas do Brasil. Tem muita gente que faz como um hobby, mas tem quem também já está ganhando dinheiro com a atividade. E mais do que isso, as espécies ajudam na preservação da natureza e os méis são saborosos e medicinais. As abelhas têm papel fundamental na natureza e sem elas muitos dos alimentos não seriam possíveis. Sem cobrar nada, as abelhas injetam 43 bilhões de reais na agricultura todos os anos. Entre essas aliadas estão as abelhas sem ferrão. Elas pertencem à família Apidae, tribo Meliponine, por isso também chamadas de meliponíneos. O Felipe é um apaixonado por elas. Descobriu nas abelhas sem ferrão um hobby. O enfermeiro de profissão também é meliponicultor. Bom, eu descobri meio que por acaso na internet, Como eu gosto muito de coisas de colônia, de interior, de agricultura, comecei a ver sobre abelhas sem ferrão. Eu falei, quando eu era criança, eu conhecia as jataí, umas amarelinhas lá que o meu pai tinha, mas nunca me interessei. Aí começaram a falar sobre isca, captura de abelha, como é que faz para ter em casa. E nessa época eu estava com um pouco de crise de ansiedade, quase que síndrome do pânico, tomando medicação. Isso me trazia muita calma, muita paz, me fazia bem. E aí eu comecei a estudar mais, a aprender mais, fui atrás de literatura de pessoas que já criavam abelhas, fui atrás de contato de meliponicultores mais antigos para receber esse primeiro apoio para poder me informar, me inteirar bem desse universo. Aí ele comprou a primeira, uma jataí, essa amarelinha bem pequena, e depois seguiu capturando outras. Aqui tem canuto, tubuna, mirim, manduri e essas maiores, as mandaçaias, que até lembram as apis mellifera ou africanas na sua forma. E depois ainda aprendeu a dividir os enxames através dos discos de cria, formando novas rainhas.
Olha como elas se organizam na caixa. Nós temos aqui então a estrutura bastante geoprópolis aqui em volta, que é uma defesa que a abelha traz. Isso deixa o cheiro característico na colmeia. Tá? Ela busca resina em árvores misturado com barro, chamado geoprópolis. Nós temos aqui as lamelas de cera, que são esses pedacinhos de cera aqui, que as abelhas cobrem todo o ninho para proteger do calor excessivo e do frio excessivo. Então as abelhas, quando está muito frio, elas cobrem tudo, e quando está muito quente, elas acabam abrindo um pouquinho mais. Dentro estão os discos de cria e a rainha fica ali dentro fazendo a postura normalmente. Aqui nós temos potes de mel, alguns em construção, outros já fechados, e mais lá embaixo a gente tem potes de pólen que elas estão armazenando. As operárias constroem os discos de cria, colocam alimento larval, notamos aqui que tem um aberto ainda, né? Não foi colocado alimento larval, e outros fechados. Os que estão operculados, fechados, já tem uma futura abelhinha lá dentro, uma larvinha que daqui uns 15 dias vai romper e nascer uma abelhinha. A cena pode até meter um pouco de medo, mas são abelhas sem ferrão. Na verdade, elas têm ferrão, mas foi atrofiado devido a outras habilidades que elas desenvolveram para se defender. Estima-se que no Brasil são pelo menos 240 espécies e aqui no Rio Grande do Sul são catalogadas 24. E cada uma tem o seu jeito de se organizar e produzir o mel. Em comum só o fato de serem colmeias, onde a rainha reproduz, umas limpam, outras coletam e uma fica de vigia na porta. Umas fazem um canudo para entrar e lacram ele durante a noite para se protegerem. Outras deixam uma espécie de barro na entrada. Cada abelha sem ferrão tem as suas características diferentes. Essa aqui, por exemplo, é uma caixa de mandaçaia, que é nativa do Brasil e produz um mel com mais teor de água, um mel mais líquido do que aquelas abelhas africanas que a gente normalmente está acostumado. Agora, em relação ao sabor, varia conforme a florada, conforme a região e é único, viu? Bem diferente. Tem méis mais doces, como o da jataí, até os mais ácidos, como o da mandaçaia. E quanto menor a abelhinha, mais tempo ela demora para produzir. A jataí leva cerca de 1 ano para produzir 1,5 kg e a mandaçaia 1 semana. Por isso o preço também é mais elevado. Sai de R$ 120 a R$ 150 o litro. Enquanto a abelha africana tem cerca de 80 mil integrantes na colmeia, a sem ferrão tem em média 7 mil abelhas. Elas produzem um mel especial e têm uma missão na natureza. Mostrar, ensinar as pessoas o cuidado, a importância que elas têm hoje para a natureza, né? Visto que o ser humano, infelizmente, é uma grande maioria, só pensa em devastar, só pensa em destruir, não tem mais árvores grossas na natureza. E o meliponicultor hoje é um meio dessas abelhas terem uma continuidade na vida delas. O Felipe criou um canal no YouTube chamado Nativas do Tronco para difundir os conhecimentos. E também nos ensina a como capturar os enxames de forma simples e barata. Por exemplo, eu tenho aqui material da geoprópolis de abelha mandaçaia. Aqui tem resinas, tem própolis que elas colocaram para defender a colônia delas. Eu vou pegar esse material genético aqui da caixa, tirar um pouquinho e colocar num álcool. Deixo nessa garrafinha de álcool macerando aí uns 15 dias, vou coar esse material e vou colocar esse líquido dentro de uma garrafa PET. Aqui dentro eu tenho uma garrafa PET com 3 folhas de jornal para tornar essa isca mais térmica, não tão quente, não tão fria, dependendo da época do ano. E vou cobrir isso aqui para imitar o oco de uma árvore. Vou escurecer esse oco aqui, essa garrafa, para imitar o oco de uma árvore. Eu coloco um caninho aqui embaixo, um pedacinho de garrafa, para ser o tubo de acesso onde a abelhinha vai entrar. Então a abelha vou colocar numa árvore, na sombra, uma árvore grossa na sombra, e essa abelha, no período de enxameação, que vai da primavera ao verão, ela vai procurar um novo lugar para ter uma nova colônia, existir uma nova colônia. Então ela pega, acha aqui um local próprio, seguro, leva essa informação para a colônia mãe, e aí essas abelhas pegam a princesa e levam para esse novo local e começam a estruturar essa garrafa PET por dentro e uma nova colônia se forma. As abelhas sem ferrão podem ser conciliadas com outras atividades.
já que são trabalhadoras e fazem o serviço sozinhas. Só precisam de luz, caixas adequadas para não sentirem frio e aquele carinho do meliponicultor. Meliponicultor hoje é mais do que você cuidar das abelhas, é você receber delas também esse amparo. Hoje eu moro na cidade, mas me lembra muito o interior. Isso me traz muita calma, muita paz, muita alegria em saber que eu também hoje posso levar isso para mais pessoas, esse conhecimento. Então isso mexe muito comigo, me deixa muito satisfeito, né? Ele com certeza é um dos agricultores mais conhecidos do sul do país. Concilia a lavoura com programas de rádio, coluna de jornal e as redes sociais. Nós fomos até o Rio Grande do Sul conhecer o Giovanni Weber. Confere aí. O Giovanni nos recebe da forma com que está acostumado no dia a dia. Bota 7 léguas, roupa de ir para a roça e chapéu de palha. Mas é pelo que segura nas mãos que a gente logo percebe que a rotina não é exatamente igual a outros agricultores. O celular grudado no estabilizador de imagens é tão importante quanto a enxada. É com o equipamento que ele se comunica com agricultores do Brasil inteiro. Opa, e aí, clonada, tudo bem? Diferente de muita gente que fala de agronegócio de dentro do escritório, a história do Giovanni é outra. Os vídeos que vão parar nas redes sociais são feitos na maioria da propriedade, no interior do município de Santa Cruz do Sul. Há uns 6 anos, ele foi convidado para gravar vídeos para uma página que reúne produtores de fumo e lembra da dificuldade que foi. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo na lavoura, no meio da minha propriedade, numa lavoura de Grotalária, onde eu disse que eu estava no meu escritório a céu aberto. Eu engoli algumas palavras e consegui fazer o vídeo. Porém, o primeiro comentário, não esqueço, tá? O primeiro comentário que eu recebi num vídeo meu publicado dizia que o cara é um analfabeto. O segundo comentário dizia o cara assassina o português, porque eu sou alemão e a gente costuma misturar um pouco a fala. E aí você pensa, né? Pô, você é motivo de deboche ou o quê? E aí começaram a aparecer os comentários. O que adianta falar bem se o cara não sabe expressar o dia a dia da agricultura? O diferente foi chamando a atenção e foi em um vídeo na frente de casa falando sobre o preço do óleo diesel que ele, como se diz, estourou nas visualizações. Leite. Eu tenho que vender 181 litros de leite. São quase 4 taros de leite para conseguir 57 litros de diesel. Mas enquanto isso em Brasília, no Senado Federal... De lá, o Giovanni não parou mais. A página que ele administra com mais 2 amigos, com foco na fumicultura, já está chegando a 400 mil seguidores. Entre críticas e elogios, eles vão mostrando a realidade do agronegócio. Na página, a gente gosta de falar o dia a dia do agricultor. Ou seja, tem dias que a gente está divertido, de bem com a vida, tem dias que a gente fica preocupado, sério. Então a gente leva as brincadeiras juntamente aqui na propriedade. Quem lida com a sua mãe na propriedade vai saber do que eu estou falando, né? Ainda mais mãe e filho alemão, não temem conosco. Está fazendo o que, senhora? Estou dando beijão. Mas hoje a lua é certa? Sim. É lua Junglicht? Ja. Und pariert das? Immer noch pariert? Immer noch pariert. Muss man die Pflanze tief oder flach? Ganz flach. Tem que plantar bem ralozinho por causa do frio. Se afundar muito, a semente apodrece. Então ela fica quase olhando a gente ir para casa depois, né? A produção de tabaco é a principal fonte de renda da pequena propriedade. São 75 mil pés, agora em fase de replante e adubação. A gente tanto vê as pessoas batendo contra o tabaco por ser algo tóxico. E isso não é verdade. Falta muita informação ou algumas pessoas não querem ver isso. E a gente mostra que o defensivo agrícola hoje é necessário em todas as culturas. Algo mais, um pouco menos, e o tabaco é algo que usa o menos necessário. Se o tabaco depois gera o cigarro, que faz mal à saúde, eu também sei disso que faz. Porém, se a gente olhar a bebida alcoólica, o açúcar, os conservantes, tudo em excesso faz mal ao ser humano.
e o tabaco não é só o culpado sozinho disso. Por isso a gente defende a cultura do tabaco, a pequena propriedade, onde o agricultor tem a sua subsistência, tem o seu retorno financeiro e é uma das culturas que menos usa defensivos. Ao mesmo tempo, o agricultor defende a diversificação nas propriedades e tem no sítio o exemplo. Herdou dos pais o gosto pela produção de verduras. Temos toda a alimentação possível na propriedade. E ainda o excedente, o que sobra, às vezes a gente acha que não vale a pena, 50 pila, 100 pila, no final do mês aquilo junta um salário que mantém a casa em dia. Durante o ano, nas épocas de menos serviço, ele visita propriedades rurais nos 3 estados do sul, atrás de boas histórias. A gente, aqui no sul, no inverno é rigoroso, é frio, né? Então tem que caprichar no cestinho da lenha para não ter problema de ficar a casa fria de noite, não é assim? É verdade. Nós vamos achar uma lenha agora então, tchau para vocês, não é assim? É verdade. Vamos lá então. Tudo é trabalhoso, mas quando você gosta, você consegue lidar mais tranquilamente. Tem as épocas do ano que são mais leves e tem as épocas do ano que são mais difíceis. Ou seja, agora, metade de setembro, outubro, novembro e dezembro é a época da colheita do tabaco. Então são meses que eu evito de viajar porque a gente tem que cuidar da estufa. Além de abastecer a página na rede social com conteúdo, o agricultor também assina uma coluna no Jornal da Cidade, com conteúdo voltado para os fumicultores, e tem 2 programas de rádio, no sábado à tarde e domingo de manhã, uma conversa direta com quem é da roça e em defesa do agro. Na cidade ainda existe isso, existe a guarda municipal que corre aqui em Santa Cruz, mas no interior, nós que moramos no interior, o que existe lá? Se eu hoje olhar o passado, eu até tenho vergonha de como a gente mostrava. Muita coisa foi mudando e hoje eu me sinto bem. Tanto que nos dias atrás a gente esteve numa região que não tem nada a ver com tabaco, que plantam frutas. E quando você chega na propriedade, desce do carro e as pessoas dizem "é o alemão da página", a gente se sente muito bem. A gente nunca mudou o foco. Sempre o Giovanni aparecendo como ele é, maioria das vezes com a roupa da roça, e visitando propriedades e mostrando um pouco do nosso dia a dia, da pequena propriedade. Giovanni diz não ser um influencer ou um influenciador digital, como se diz nos dias de hoje, mas não nega o orgulho de saber que pode fazer a diferença. Uma das partes melhores, que muitas vezes o outro lado não vê, é quando você recebe uma mensagem do cara falando que viu um vídeo, que viu uma postagem, ele se inspirou e fez isso na propriedade e deu certo. Isso não há dinheiro no mundo que pague. Grande abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau! Com certeza, agricultores com muito orgulho. Se você quiser conferir, o nome da página é Fumicultores do Brasil, mas tem conteúdos para todos os setores. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem a primeira parte de uma reportagem especial. Uma viagem pela tradição e costumes italianos. Nós fomos até a Zambuja, a primeira colônia italiana do sul de Santa Catarina. Uma conversa com os nonos e bisnonos. É daqui a pouquinho. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo.
A Zambuja, no sul de Santa Catarina, foi a primeira colônia de imigração italiana do estado, uma terra de sonhos de quem buscava oportunidade para recomeçar. Com um território que compreendia praticamente toda a região sul, hoje a antiga colônia limita-se apenas a um bairro dentro do município de Pedras Grandes. E nós fomos até lá conversar com nonos e bisnonos que guardam até hoje as heranças da colonização, nas casas antigas, na música, nos costumes e principalmente nas comidas. Della Italia noi siamo partiti com grande onore. Eles tiveram um recuo de 500 anos, a Itália avançada, com equipamento, com máquina, toda uma revolução industrial chegando. Então, para eles foi refazer uma Itália em outro país novamente. Então, nasce nesse momento, né, um território totalmente único. A Zambuja, a gente fala, a gente se arrepia, né, lembrando do que os nossos antepassados passaram, né, para começar essa cidadezinha, né, que aqui é o berço da colonização italiana, né. Lugar onde se joga mora. 8, 4, 8, 7. Onde se come polenta e minestra todo dia. Sempre que manhar meio-dia. Femo polenta. Onde se bebem vinhos produzidos no porão de casa, entre eles um que é único no país e onde a tradição corre forte nas veias. Sempre falamos italiano. Um brasileiro, eu não sei, misturado. Um dos privilégios dessa vida é poder ver diante dos olhos a história, a que aconteceu, a que influencia na vida das pessoas e nos faz entender o que está por vir. A Zambuja é assim, andar pelas ruas, ver os casarios antigos, alguns preservados, outros à espera, onde o tempo é implacável. Estamos na sede da primeira colônia italiana de Santa Catarina, primeira e última também que foi comandada pelo Império. Os primeiros 191 imigrantes chegaram no dia 28 de abril de 1877. Desembarcaram no Rio de Janeiro e de lá pegaram barcos menores até Laguna, no sul de Santa Catarina. Eles eram os habitantes do norte da Itália, que estavam passando por dificuldade, e eles viram essa propaganda que o Brasil fazia dessas novas terras, né? Para que eles teriam oportunidade nesse espaço, então eles partiram em busca desse sonho. Então ela margeia o rio Tubarão e faz divisa com o Rio Grande do Sul. Todo esse sul catarinense, ele fazia parte da colônia de Zambuja. Para se ter uma ideia do que era o projeto na época, em trazer esses imigrantes para esse território, envolvia outros grandes macroprojetos, que era a construção da estrada de ferro, Dona Teresa Cristina, a exploração do carvão, a construção das estradas, dos canais e principalmente explorar um vasto território que era um grande vazio demográfico. Na época, o carvão representava uma potência, alimentação para trens, navios e indústria. Os imigrantes vieram não apenas pela intenção de importar mão de obra, mas também conhecimento, que já era bem à frente na Europa. Se hoje você fosse mudar de país, com certeza a primeira coisa que faria seria pesquisar no celular tudo sobre este lugar, inclusive lojas que poderia comprar ferramentas para tornar esse trabalho mais fácil. Só que lá no século XIX era bem diferente. Os imigrantes vieram para cá como se estivessem de olhos fechados. Aqui eles encontraram a mata fechada, nenhuma estrutura, aqui não existiam escolas, igrejas, então eles tiveram que construir tudo do zero. Então eles saíram com um sonho e muitos chegaram aqui desiludidos por não ter encontrado aquilo que estava sendo apresentado na Europa. Eles começaram a construção dos engenhos, o plantio da uva, principalmente, que eles trouxeram na sua bagagem, né? As cepas das uvas, muitas dessas não vingaram porque encontraram aqui um clima totalmente diferente e começaram então a adaptar o conhecimento que eles tinham da Itália com o que eles encontraram aqui.
Se desistir não era uma opção, o jeito era progredir, mas as histórias que mais se ouviram nestes vales é de quão difícil foi. A gente reclama hoje, mas naquela época era mais difícil. Depois veio para cá na beira do rio com facão, abrindo picada, veio morar aqui em cima. Naquele tempo era roçar capoeira, plantar milho, mas para comer só, né? Porque não tinha nada. Era tudo na base da enxada, né? Nem arado não tinha. E todos os anos engordava lá uns porcos para ter uma rendazinha extra. No mercado só comprava a querosene, o sal e roupa, que era preciso. E senão era tudo colhido em casa. Naquele tempo, dificilmente uma mãe de família não sabia fazer pelo menos uma calça e uma camisa. O seu Aquilino é dono de uma das fábricas mais antigas de fécula de mandioca, mas o rio atrás de casa já comportou também a tafona e engenho tocado à água. A maioria plantava era mandioca aqui na região. Então esse salto de água, essas quedas aí era tudo aproveitado, que não achava assim para vender as raízes de mandioca. Tinha que transformar em farinha, né? A Zambuja está com 144, pelo menos uns 130 anos ou mais atrás, como a tafona e o engenho depois em seguida. As terras foram compradas com prazo de pagamento de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. A agricultura evoluiu a passos lentos. Então é uma produção inicial para que eles tivessem alimentação para poder sobreviver e depois eles foram vendendo os seus excedentes para a parte econômica e para tentar pagar também as suas terras. Muitas vezes eu ficava doente aqui, ou vinha um médico de Uruçanga a cavalo, né? Eu vinha assistir gente aqui, porque não tinha nem estrada de carro, não tinha estrada de boi só. O parto, né? Era mulher grávida, ia buscar a cavalo, senão levava de carro de boi. A gente ia para a escola com o frio, era geada, frio. Tinha gelo no barranco da estrada e a gente botava os pés ainda para quebrar o gelo. Assim, ó. Quem levava uma batata assada tinha merenda, quem não levava não tinha nada. O vinho sempre esteve presente na mesa desse imigrante, desse colonizador. E quando ele chegou aqui, a falta da uva, a falta do vinho foi algo que marcou muito, né? Então ele, desde os primeiros momentos, ele tentou implantar essa cultura. Os primeiros vinhos foram produzidos rápido, 3 anos depois do início da colonização. Seu Aldo, que está com 99 anos, é neto do imigrante Luigi Felipe e lembra de quando criança ajudar o avô nas parreiras e produção da bebida. Depois de colhida, a uva ficava 7 dias no sótão. Depois do soalho, então buscava ela para baixo da escada e levava para o pai. E o pai botava um coxo comprido e botava um balaio de taquara, afinal, né? Botava em cima, numa grade, esmagava a uva, esmagava com os pés, esmagava até um certo ponto. E tinha o soalho na cozinha, tem um taco assim, taco de madeira, tirava aquele taco e o mosto descia na tina embaixo. Vinho está no sangue, tanto que em quase toda casa tem um porão. Seu Luiz fabrica aqui também licor e cachaça. Eu ainda tenho as máquinas simples para moer a uva, igual o tempo antigo. Questo qual é o vinho che mi fa para vender quase più bevo do que vendo. Daqui a pouco a gente continua falando de Azambuja.
As construções que seguem firmes desde o início da colonização, a tradição repassada entre as gerações, nas poesias, músicas e na polenta. E por falar em comida, a receita desta semana tem delícia típica, o preparo do cri-cri, o amendoim com açúcar. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. A Zambuja é terra de gente simples, que tem muito orgulho das suas origens. Você vai conferir agora a segunda parte desta reportagem, que conta a história da primeira colônia italiana de Santa Catarina. Telhas arredondadas, paredes de madeira em que é possível enxergar entre as frestas. Esta construção para muita gente seria apenas um rancho velho, mas não para seu Antônio, de 78 anos. Descendente de imigrantes italianos muito humildes, ele preserva a antiga casa com zelo. A casa que eu nasci, 42, foi aqui, ó. Eu nasci nessa casa coberta de palha. Essas madeiras aqui eram madeira de, eles diziam de refúgio, madeira jogada para o lado. Então, quem era pobre pegava essa madeira, fazia um rancho, que era uma casa, comia com palha e morava dentro. Até ter a oportunidade de ter uma casinha melhor. Madeira serrada com aquela época à mão, né? Eu guardo uma coisa como, por exemplo, aqui, ó. A cela que a minha mãe casou, 70 anos, 80. A cela do meu pai de cavalo, a coriama, o chapéu. Eu até parece que tem uma lembra de recordação, tinha 5 aninhos, né? Eu com a minha irmã, que hoje está em São Paulo, nascemos aqui. Meu quarto era bem ali. Então eu ficava aqui, ó. Ela virava para cá. Hoje tem um standard, né? Então eu ficava aqui, né? Tem até a cama guardada em cima do forno. É tudo natural, assim, né? Em 1947, o pai conseguiu construir uma casa melhor, na qual seu Antônio e a esposa moram até hoje, com o sonho de reformar. Vou tentar pintar de novo, né? Branco, a janela. Aqui é cedro, canela. Aqui é tijolo com o tempo do barro e o cal e areia. Seu Zelindro também preserva a casa construída pelo pai, toda em madeira. Ele conta que aqui moravam 18 pessoas. Eu tinha 4 anos quando foi feita essa casa. É tudo à mão. Farqueava tudo a machado, o barrote e tudo. E depois chamava tudo o vizinho para botar a madeira em cima. A madeira em cima, tudo de 30 por 30. Um dia, a Zambuja foi do tamanho do sul de Santa Catarina. Hoje se resume ao nome de uma localidade que pertence ao município de Pedras Grandes. Muitos dos comércios que movimentaram a economia por décadas estão fechados. Casas antigas foram abandonadas e muita gente foi embora. É que os mais velhos, né, foram falecendo, daí os mais novos foram procurando, né, sair. Tinha pessoal aí que, barbaridade, era Frito, era Freta, era Quaresmin, era Fulquini, era Pinhatel. Daqui foram para
para Tubarão, foram para Laguna, foram para Florianópolis e semeou fora. A nossa velha Zambuja ficou, me dizer, destruída, ficou mal. Vai desaparecendo os parreirais, o povo e um pouco de cada lado. Um lamento para seu Aldo, mas um movimento natural para os imigrantes. Os descendentes de Azambuja estão no Brasil inteiro, como seu Ângelo, que foi parar em São Paulo. Que achei que a lida da roça era um pouco meio difícil, né? E vim para a cidade tentar arrumar um emprego, não consegui. Aí eu botei um armazenzinho, uma vendinha, e daí eu fui, no fim eu tinha loja, tinha turma de loja e loli que tem ali, foi tudo aí eu comecei. Então daqui eles foram colonizando todo o território, foram fundando vários municípios, como conta aquela tradicional música América, né? Foram fundando o país, né? E cidades. Então toda a região do sul, do Vale do Araranguá, foi colonizada por eles e a gente encontra hoje os sobrenomes espalhados pelo Brasil inteiro, né? Agora tem uma coisa que só tem aqui, ou pelo menos na região formada pelos municípios que foram fundados por imigrantes de Azambuja, o vinho Guete, uma das primeiras indicações geográficas de Santa Catarina há quase 10 anos. Então são agricultores familiares descendentes desses colonos que produzem essa uva, né, que vinificam de uma forma também muito peculiar, que faz que seja um produto muito raro e único, né? Quando tu abre uma garrafa desse vinho, tu sabe que ele só existe aqui nesse território, né? É um povo que levou consigo a linguagem vêneta, que briga contra o tempo para se manter viva. Em casa é só italiano. Meu filho também compreende tudo italiano. Ainda hoje, eu, Gerson e Joacir, nós falamos italiano. Nosso dialeto, no caso, né? Tentei ensinar para os netos, mas não querem. Eu disse, depois, quando vocês crescerem um pouco mais, tem que pagar para alguém ensinar. Eu fui para a aula, não aprendi nada na escola, porque não sabia em brasileiro, não entendia nada a professora. Quando lá cresce la bella polenta lá cresce così. O grão que tanto ajudou os primeiros imigrantes é até hoje o ingrediente principal de um prato típico. É no fogão a lenha que a farinha de milho misturada com água vai ganhando consistência. Este sabor também tem história com seu Isaltino. Ele vinha neste lugar fazer piquenique nos tempos de escola. Em 2003, conseguiu comprar o terreno, com a casa no estado que mostram essas fotos. Transformou em sítio e depois decidiu fazer a pousada, junto com 2 irmãos. Aí a gente viu que a pousada não deslanchava por causa que faltava um lugar para gastronomia, né? Que seria comida, né? Aí até que eu vinha aí, de sábado eu vinha sempre para cá, os domingos. Aí eu digo, vamos construir um restaurante. O almoço só pode ser reservado com antecedência e mesmo assim a casa enche. São servidos 100 em média. A polenta vai para a mesa acompanhada da fortaia, que é uma omelete com queijo, galinha ensopada e vinho Guete. E se corta assim como os antepassados faziam, com um fio de linha. Então, para mim, representa tudo, né? Porque tudo que a gente adquire, a gente investe aqui. A gente gostaria que a Zambuja crescesse, né? E acredito que vai crescer, né? Um dos atrativos deve ser este lugar, o cemitério onde os primeiros imigrantes foram enterrados. Depois de mudar de terreno, este daqui foi abandonado. Inclusive, árvores de pinos e eucalipto foram plantadas. A prefeitura já iniciou um projeto para a restauração, pelo valor arquitetônico e também histórico. E que possibilita também que esses descendentes retornem à origem lá dos seus nonos, dos seus bisnonos, né? E consigam ver em loco, né, o local que eles chegaram e fazer parte também dessa saga, né? Entre as tradições que se perderam no tempo, seu Aquilino torce pela volta do repinicar do sino, que acontecia na igreja em 2 festas anuais dos padroeiros. Subia 3 lá na torre, então eles batiam com 2 martelinhos no sino. Era tan, 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 e tinha um então no badalo, dan.
uma batida rala no meio. Os mais velhotes se reuniam e tomavam os vinhozinhos dele e cantavam ali a tarde inteira italiano. Sente saudade desse tempo? Eu aprendi a cantar italiano com eles, né? É tempo que não volta mais. Come le bestie que va reposar. A intenção é voltar daqui a alguns anos e dizer: a Zambuja, terra de sonhos e onde novos sonhos são plantados e regados a cada dia. E me vou indo, porque a minha casa lá é distante. Eu fiquei muito feliz em você visitar a gente. Tutto de bom para Valtteri. Grazie che si veniste. Ciao. Essa é para quem gosta de história assim como a gente. Como falamos na reportagem, a gente espera retornar em breve e ver toda uma estrutura em Azambuja, diferente do que é hoje, né? Que as pessoas enxerguem a oportunidade de negócio atrás de um lugar tão histórico como é Azambuja, a primeira colônia italiana do sul de Santa Catarina. A receita de hoje é daquelas antigas e preciosas, o cri-cri, ou famoso amendoim com açúcar. Quem vai ensinar é a Mônica, moradora de Sinimbu, no Rio Grande do Sul. Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um cri-cri. Eu coloco 2 xícaras de amendoim, temos uma na panela, 2 de açúcar cristal e uma de água quente. Coloco também uma pitadinha de fermento para bolo. Aí quando ele começar a dar uns estralinhos, você tem que começar a mexer. Esse amendoim aqui quem produz é o meu pai e minha mãe, que ainda moram bem no interior, são agricultores, e o meu pai ama comer rapadura e cri-cri. Aí toda vez que eu chego aqui no final de semana, ele diz pra mim: olha, a minha parte eu já fiz, o amendoim tá descascado, agora tu faz a tua parte, faz o cri-cri pra mim. Eu digo: faço. É um amendoim assim, ó, mais graúdo, diferente daquele do mercado, que dá o diferencial do cri-cri mais gostoso, mais saboroso também. Contando agora aqui, deu mais ou menos uns 20 minutos, tá? Que ele ficou cozinhando. E ele começa a dar uns estralinhos bem pequenininhos, assim, baixinhos. E aí você começa a mexer, porque a água evaporou. E aí depois vai ficar bem sequinho. Se você não mexer, ele vai grudar embaixo, no fundo da panela e vai queimar. Tá? Tem que ficar mexendo. Daqui a pouco ele vira um açúcar bem grudadinho no amendoim. Ó, tá dando uma consistência já tá começando a secar. A água evaporou, secou, sobrou só o açúcar, tá? E você vai mexendo, porque agora o que vai acontecer? Ele vai dourar, o açúcar vai queimar lá no fundo da panela, e ele vai começar a grudar no amendoim para formar o nosso delicioso cri-cri. Conforme o amendoim, o esbranquiçado vai sumindo, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar caramelizado, ó. Mais escurinho, ó. Aí eu deduzo que tá num ponto de que tá bom. Pra não deixar passar também, né? Ele continua dando esses estralinhos, ó, viu? E se tu não mexe, ele queima, né?
pronto o nosso cri-cri. É assim que a gente encerra mais uma edição do Vale Agrícola. Se quiser conferir os bastidores, segue a gente lá no Instagram. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais.